Olá, voltei novamente. Meu telefone tinha travado. Vira a câmera. Oi, Ale. Oi, boa noite. Boa noite. Vamos esperar que essa tecnologia nos ajude hoje. Vai ajudar. Boa noite a quem entrou, a quem está chegando. Nosso papo hoje é com Ludmila Marques e Nutiele Sena sobre políticas e culturas periféricas. Faz parte do nosso projeto Diálogo Democrático, ampliação dos diálogos democráticos nos espaços públicos cívicos. E hoje a gente vai ter essa conversa. É uma parceria nossa com o Fundo Brasil de Direitos Humanos e Cajueiro. Quero agradecer às pretas de Angola que estão por aqui. Eric entrou. Obrigada por estarem aqui. Todas as pessoas que estão entrando. Já vou chamar nossas convidadas. Já estão aqui. Para a gente começar essa conversa. Sim, eu quero agradecer, Maria, pessoal da Rádio Dom Fernando, a Ana Isabelle. Então, a gente tem uma galerinha da escola também participando conosco. Ai, coisa boa. Ei. Tanta beleza, gente. Boa noite, bem-vindas. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A Lavínia ia conduzir essa roda com a gente, mas ela não pôde. A Alessandra Soares Ramos vai estar conosco nesta noite. A Nutiele eu já conheço pessoalmente, a Ludmila ainda não. Mas que bom estar com vocês. Eu estava falando com Ludmila e Lavínia com Nutiele. Eu acho que foi enviado o roteiro, né, para vocês, de como seria. E aí a gente vai começar. Primeiro eu queria que vocês se apresentassem para a gente, falassem um pouco de vocês para a gente dar início. Vocês me ouvem bem? Ale, tá tudo bem aí, Ale? Tudo bem. Pode ser, Lute. Você.
Vou Vocês começar. me ouvem bem? Sim. Sim. Que bom. Boa noite, mulheres. Boa noite a todo mundo que está por aí. Primeiro quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de poder vir aqui trocar com vocês. Espero que seja um diálogo bem interessante para a gente. Eu sou a Ludmila Marques. Eu sou moradora do Jardim Tiradentes, aqui em Aparecida de Goiânia. Sou uma filha da periferia. Eu sou artista. Trabalho com teatro, cinema, também escrevo e tenho pensado um pouco aí sobre como que as minhas ações elas podem ser mais do que apenas meu trabalho com arte, mas também uma ação política no mundo. Então é um pouco sobre isso que a gente vai conversar e trocar hoje. Obrigada pelo convite mais uma vez e vamos que vamos. Olá, meu nome é Obrigada. Natiele. Vou começar. Pode sim. Olá, meu nome é Natiele. Tenho 28 anos. Atualmente não estou morando em Goiás, estou morando em Pernambuco, Recife. Eu agradeço o convite, né, do coletivo Pretas de Angola, em parceria com o Cajueiro, por esse momento, né, de partilhar, mesmo estando bem distante de Goiás, de partilhar esse momento com vocês. É muito bom quando a gente vê que Goiás tem projetos potentes, né, principalmente quando eles são projetos que têm um apoio de fundos, como esse Fundo Brasil, né, que tem direcionado aí um apoio a questões relacionadas aos direitos humanos. E é isso, eu desejo caminhos abertos para o projeto. É um prazer estar dividindo esse momento com a Ludmila, de conhecê-la um pouco mais, com a Alessandra e com você também. Muito bom a gente se reencontrar mesmo que virtualmente. E é isso. Vamos dar seguimento às nossas conversas, que vai ser muito rico. Obrigada. Sim. Agradeço demais por vocês estarem aqui. Eu também resido em Aparecida, Ludmila, aqui dentro do Polo Industrial de Aparecida. E que bom ter vocês aqui, direto de Pernambuco também. Que coisa boa. Você quer se apresentar, Leila, para a gente começar e falar um Sim, pouquinho? eu sou historiadora, artesã, poetisa e aluna graduanda de museologia da UFG também, né? E hoje me sinto honrada pelo convite e fazer parte também do Pretas de Angola. A Lud, a Nutiele eu já conhecia, né? De um evento em São Luís com o pessoal de museologia. Muito bom reencontrá-la. E um prazer também conhecer a Ludmila, mesmo que virtualmente, por enquanto. Então vamos começar. Eu vou dar uma introdução rápida para depois eu fazer uma pergunta norteadora para vocês. São 30 minutos de fala, né, das duas. Cada uma fala 10 a 15 minutos, né, para depois a gente debater um pouco também. Projeto Diálogos Democráticos e Direitos Humanos, do coletivo Pretos de Angola, em parceria com o Fundo, apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos e a parceria institucional do Cajueiro, Formação, Assessoria e Pesquisa em Juventude. E esse projeto Diálogos Democráticos e Direitos Humanos tem o objetivo de ampliar os espaços cívicos e democráticos no Brasil e em Goiás. A atividade Diálogos Democrático Político e Culturas Periféricas quer destacar como são expressivas as movimentações e resistências nas periferias, em busca de autoafirmação, protagonismo e autonomia nos processos democráticos. Nesses movimentos, percebemos a mescla de idades, impacto de protagonista jovem e jovem adulto tem sido constante. As expressões artísticas e os debates sobre interseccionalidade se destacam, denunciando abusos no centro contra a periferia, mas ao mesmo tempo as reproduções dessas violências dentro das comunidades.
Os diálogos democráticos, desse modo, pretende pensar as expressões periféricas e políticas que surtem efeito nas mesmas. E a nossa pergunta norteadora seria que vocês falassem, né, sobre a relação entre a cultura e resistência periférica, chamando a realidade para as realidades pretas. Pode começar, vamos começar com Ludmila, pode ser? Vamos lá, pode sim. Bom, então, já me apresentei, né, rapidamente, mas eu gostaria de falar um pouco mais, assim, sobre quem eu sou, de onde eu venho, porque eu acho que esses lugares da onde a gente parte, eles dizem muito sobre as nossas escolhas e também sobre os empreendimentos que a gente faz, né, como artistas, profissionais e também como pesquisadoras. Como eu falei agora há pouco, eu sou aqui do Jardim Tiradentes, desde a fundação do bairro. O bairro tem 32 anos, eu estou aqui desde bebê. Cheguei aqui com os meus pais e toda a minha família, né, reside aqui ainda no Jardim Tiradentes. É a partir daqui que eu encontro o teatro, a partir de um projeto da comunidade do Jardim Tiradentes, a comunidade católica, que na época eu frequentava. E o teatro, ele é um despertador e uma abertura de horizontes para mim, né? Então, através desse encontro, eu começo a entender as possibilidades de criar, de existir, né? De construir o meu lugar no mundo. E eu sou a primeira filha da minha família a terminar o ensino básico. Eu também sou a primeira filha, primeira pessoa da minha família a ingressar na universidade pública e depois também a cursar um mestrado. E isso tudo diz muito, né, sobre as nossas resistências, sobre as nossas maneiras de estar aqui, estar no mundo e as escolhas e as coisas que a gente vem fazendo. Quando eu pensava um pouco sobre o que a gente poderia conversar aqui, eu fiquei bem interessada nessas 3 palavras que compõem, né, o nosso título: política e culturas periféricas, né? São 3 palavras bem emblemáticas e eu gostaria de começar pensando um pouco sobre elas. Para iniciar, acho que é importante a gente salientar que cultura não é só aquilo que a gente gosta, né? Existem muitas visões estereotipadas e eurocêntricas que dizem que cultura e arte são para poucos ou que estão em espaços determinados, né? E que colocam todas as outras formas de estar e se relacionar com o mundo de uma forma menor, né? Então, para começar, acho que é importante a gente dizer que cultura é tudo aquilo que nos forma, né? Como pessoas, como sujeitos, todas as nossas ações no mundo, todas as nossas formas de lidar, né? Com as nossas crenças, com as nossas religiosidades, com as nossas manifestações. E acho muito importante também dizer que política não é só período eleitoral, né? Isso que nós estamos fazendo agora é uma ação política. Todas as vezes que a gente escolhe sair na rua com os nossos cabelos naturais, a gente está fazendo política. Todas as vezes que a gente pensa sobre o lugar onde a gente vive, estamos fazendo política. E aí, já entrando nessa ideia da periferia, é muito comum que quando a gente fale essa palavra, né, a gente pedir para a pessoa fechar os olhos e pensar o que é periferia, as imagens e as palavras que estão relacionadas à periferia sempre são pensamentos sobre esse lugar que está à margem, sobre o lugar da falta, da desigualdade, ou sempre nos colocando nesse lugar de estatísticas, lugar de criminalidade, de droga e de todas essas coisas, né? E aí, já recorrendo a uma memória pessoal minha, para que a gente possa refletir um pouco sobre os pontos que eu vou trazer, eu me lembro de que na minha infância, ali por volta dos meus
7, 8, talvez 9 anos, o bairro Jardim Tiradentes era conhecido como um dos mais violentos de Goiás. E de maneira recorrente a gente estava no jornal. E eu tenho uma memória muito forte na minha cabeça de um dos maiores jornais da Goiânia ter estampado, né, na capa uma matéria que dizia Tiradentes ou Tira Vidas. Eu nunca me esqueci dessa capa de jornal e isso me impactou durante toda a minha vida, né, sobre como esse lugar da onde a gente vem, né, onde a gente se coloca no mundo, é entendido somente como esse lugar das estatísticas. E eu gosto de pensar a periferia não como esse lugar de tira-vidas, não como esse lugar somente das estatísticas da falta, da desigualdade, né? Mas eu gosto de usar um termo que o mestre Nego Bispo traz para a gente, que é a confluência, né? A periferia, enxergada por essa cosmovisão, essa outra lente de enxergar o mundo, né? Pensando que essa confluência, essa periferia é esse lugar de encontro, esse lugar de troca, né? Assim como dois rios, que quando se encontram, né, eles confluem, eles se somam, eles trocam, eles se influenciam, né? E nesse pensamento do mestre, ele traz essa forma anticolonial de pensar, né, a periferia, a partir dessa visita desses povos favelados, desses povos quilombolas, dessas aldeias, dessas periferias, né? Mais do que uma visita, mas também esse lugar de confiança, dessa troca, né? Então, eu gosto de pensar na periferia muito a partir desse lugar, dessa confluência, entendendo que nada é coincidência, né? Que nós estamos aqui não por uma mera coincidência, mas porque em um dado momento da história nós vamos sendo empurrados, né, para esse lugar da margem. E assim como levanta o teórico Augusto Boal, que é um teatrólogo brasileiro, que fala sobre que cria, né, o método do teatro do oprimido e postula aí uma ideia de estética do oprimido, ele vai nos dizer que nenhum olhar é neutro, que esse olhar ele é sempre influenciado por todas as nossas experiências desde a nossa infância. Então, quando eu penso em confluência, né, a partir desse termo que o mestre Nego Bispo traz para a gente, eu não romantizo a periferia, né? A confluência ela me ajuda não a romantizar a periferia, compreendê-la assim como esse lugar da falta, esse lugar que tem sim muitos problemas que precisam ser debatidos, repensados, revisitados e dessas buscas de solução, mas a consciência também me ajuda a valorizar esses aprendizados criados, adquiridos, né, aqui no lugar da periferia. E esses aprendizados que me ajudam a entender que a partir da periferia eu posso estar no mundo e eu posso ocupar os espaços, né? Então, nessa perspectiva, eu gosto de pensar a periferia num lugar de troca, num lugar de afetos, nesse lugar de criação, de produção de conhecimentos, e conhecimentos esses que posteriormente, inclusive, podem se transformar em conhecimentos científicos, né? Que partem dos nossos ancestrais e que depois se transformam e podem, né, se transformar nesses conhecimentos científicos. Eu gosto de pensar a periferia como um lugar de solidariedade, né? E aí já trazendo novamente para as minhas experiências pessoais, né? É na periferia, a partir dela que eu encontro as artes. É aqui que eu aprendo a escrever, ouvindo a música rap. É a partir da periferia que pela primeira vez eu viajo de avião, e quando eu falo desse lugar da solidariedade, eu me lembro de uma forma muito especial, quando pela primeira vez eu viajei para fora de Goiás, né, para me apresentar no Rio de Janeiro, da minha tia, que mora ao lado da minha casa, e da minha vizinha, que mora na mesma rua, virem até a minha casa, trazer uma nota de R$ 10 e a outra uma nota de R$ 20 e dizer, olha, a gente trouxe aqui um dinheirinho para te ajudar no lanche, porque a gente sabe, né, que é tão importante para nós que você esteja indo fazer essa viagem. Então, essa
periferia, né, que é esse lugar de afeto, de solidariedade, de muitas vezes a gente se juntar para fazer uma vaquinha para pagar ali a cirurgia de alguém, né? É aqui também na periferia que eu encontro essa essa arte que depois vai virar o meu sustento, né? A minha profissão hoje é a arte. Então, a partir de todas essas perspectivas, é que eu tenho pensado, mulheres, é, a minhas, os meus empreendimentos artísticos e as minhas experiências estéticas como formas de valorização, né, dessa confluência, que coloquem as nossas narrativas enquanto povos pretos, povos periféricos, mulheres, não como apenas consumidores, né, de arte, mas como produtores de arte, como protagonistas das nossas próprias histórias, né? Para que tudo que a gente fizer através da arte e da educação, campos onde eu atuo, possa ser entendido como belo e como bom, contrariando, né, o pensamento hegemônico que diz para nós que ser preto é ruim, que tudo o que nós temos e fazemos é feio e ruim, né? Então eu tenho tentado transformar as minhas ações em ações políticas, né, que mostrem para nós e para os nossos que tudo que nós fazemos é sim belo e bom. E recorrendo de novo a essa memória que eu trouxe no início, né, do jornal, eu tenho tentado transformar o Jardim Tiradentes por meio da minha ação política, não nesse lugar de tirar vidas, né, mas de tirar histórias, de tirar boas narrativas que possam ser transformadas em peças de teatro, em filmes, em músicas, né, em obras de arte que elevem toda a nossa ancestralidade, né, e toda a nossa herança de beleza. Bom, para começar, foi um pouco isso assim que eu pensei. A gente pode desdobrar, né, um pouco mais daqui a pouco para falar como que a gente pode entender essas culturas também e essas resistências, esses movimentos que nós estamos fazendo na periferia. Mas, a priori, é isso. Muitíssimo obrigada, Ludmila. É muito inspiradora a sua fala, muito potente. Me emocionei aqui. E eu penso que a periferia sustenta o mundo, né? A periferia sustenta Goiânia, sustenta e essa transformação de potencialidades, né, das nossas periferias em arte é lindo e potente. Alguma coisa, Ale, que você quer dizer para a gente passar para a Nute? Sim, é só dar o recado, né? Boa noite para o Sebastião Almeida, Érica, Clemente, Elisângela, o Michael, professor de geografia, que entrou na nossa live também, Rosicleide, Camila, Dorinha, Antônia. Então, nós temos bastante gente conosco, Camila Marques, Vitória, a Manuela Augusta, Nicole, Renan Souza, Ana Qualiato, Sebastião Almeida, que eu já falei, Ítalo, Alessandra, o Terley, que é historiador também, a Margarida Braz, né, nossa irmã africana, a Érica, e tem mais o Silas, que também é africano. Boa noite a todos, a todas e a todes. Boa noite, bem-vindos, bem-vindes. E agora vamos para a Nutiele Sena. Olá, gente, boa noite de novo. Muito bom me reencontrar sempre na fala de outra mulher negra, né? De outras mulheres negras. Assim, eu vi muito na fala da Ludmilla. Acho que não tem como a gente não se espelhar na trajetória uma das outras, né? Bom, vou começar falando também um pouquinho sobre o que a Ludmilla acabou trazendo pra gente, que é pensar como que as nossas trajetórias, elas definem muito do que a gente é hoje, né? Então, como que as nossas vivências, nossas histórias e trajetórias de vida, elas determinam o que a gente coloca no mundo hoje. Eu não sou goiana, eu sou nordestina, eu sou maranhense,
Eu nasci no Codó, no Maranhão, migrei para o Centro-Oeste, especificamente para Goiânia, com 6 anos de idade. Vivi toda a minha infância, ensino médio, graduação, mestrado em Goiás. E sempre vivi em contexto de periferia, né, comigo e minha família. E toda a minha trajetória ela foi se aproximando, né? Eu fui me tornando, me identificando enquanto mulher negra, fui ampliando todo o meu alcance de possibilidades também, e aqueles que eu não consegui alcançar. E eu acredito que hoje o que tem mais de diferente nesse lugar de pensar minha trajetória é como que eu lido e como que eu assumo um papel também muito importante. Hoje eu estou morando em Recife, Pernambuco, como professora no curso de museologia, como professora na Universidade Federal, onde estou lidando aí com estudantes de origem periférica, nordestinos, que têm uma trajetória muito parecida com a minha. Então, é sempre muito bom conciliar a trajetória com os alunos e perceber que nos dias atuais a gente tem buscado esse espelhamento, né? Então, eu acredito que, como a Ludmilla já falou, né, nos dias atuais a gente tem habilidade de alcançar, pelo menos na minha trajetória, né? Eu consigo alcançar através da minha trajetória de outras pessoas, como que a gente é atravessado pelas tecnologias, né? Como minhas vivências enquanto moradora de Goiás, ela foi atravessada pelas batalhas de rima, pelo break, além de eventos do hip hop, e como tudo isso foi se criando um papel muito importante, né? Que não é somente associado ao lazer, mas uma possibilidade de cultura, né? Que é o que a gente tem de político, né? Ver esses movimentos não como um movimento somente de lazer, mas como um movimento que fez parte da minha trajetória e faz parte de outras pessoas também, como um movimento político e que, de certa maneira, ocupa alguns espaços e outros não, mas sempre a gente está sempre fazendo essas movimentações, né? Então, essa movimentação ela sempre existiu nas periferias, nas comunidades, e isso vem muito de encontro com a minha trajetória, né? Então, é muito importante a gente reafirmar que esses movimentos periféricos, além de sofrerem diferentes tipos de opressão, eles se manifestam também dentro de uma realidade, de um movimento, de uma produção, de mobilizações em grupos, de como que a gente pode fazer organizações, enfrentamentos. Então, tudo isso é uma experiência que vai para além das questões de opressão, né? Então, é como geralmente a periferia lida, né? Então, eu lembro muito de uma frase que me marca muito, na verdade é uma vivência que me marcou muito durante a minha trajetória. Eu fiz uma graduação em museologia, então durante a minha graduação em museologia, o que eu mais via dentro do curso de museologia e dos espaços que eu adentrei enquanto uma aluna periférica negra racializada no curso como museologia por que eu sempre vi aquele negro, uma figura muito retratada, de uma figura exotizada, né, em posições subalternas. Por que aquele corpo não é, para aqueles espaços, né, para esses espaços museológicos, não era digno de estar retratado de maneira digna numa história. Isso foi me incomodando enquanto uma aluna negra, e eu pensei, gente, meu universo não é só esse. Então, eu fiquei pensando muito sobre essa minha trajetória, minha experiência, de como hoje, né, no lugar nesse que eu consigo, pelo menos, acreditar na educação enquanto possibilidade de transgressão, de como que a gente pode tentar mobilizar outras experiências, né, estéticas, políticas, que são muito importantes na construção das nossas identidades e de outras pessoas também, auxiliar, né, de certa maneira, nesse desenvolvimento, né, nessa percepção de uma consciência crítica, que isso também fez parte da minha trajetória, e como que tudo isso influencia, de certa maneira, esse vínculo mais crítico a partir desses primeiros contatos que eu tive, fora e dentro da universidade. Bom, eu lembrei agora de uma frase do Mano Brown,
que é de um livro que acho que o livro A Vida é um Desafio, que ele fala o quanto a gente precisa escolher o que estiver mais perto da gente, ou seja, o que estiver mais perto da nossa realidade. Então, para mim, que sempre esteve muito próximo à minha realidade, sempre foi a arte, sempre foram os contextos artísticos, sejam eles colocados como hegemônicos ou não. Então, a arte para mim sempre se manifestou em diferentes partes, né? Então, eu sempre atuei a favor dessa transformação, eu sempre acreditei nesse processo de cocriação de uma realidade, de não pensar que essas produções são subculturas, mas ao mesmo tempo questionar por que elas estão longe de serem o ideal de arte para circular em determinados espaços. Por que elas têm que ser nomeadas como subculturas quando circulam em museus, em galerias, em espaços museológicos, na academia? Porque isso precisa estar em discussão, né? Quando a gente fala em diversidade de práticas artísticas, a gente precisa entender que há espaços institucionalizados e há outros deslocamentos que as pessoas que são atravessadas por esses movimentos são convidadas a participar, né? A participar, ou seja, a se questionar a estrutura, né? Então, por mais que nas nossas trajetórias a gente sempre encontre muitas barreiras, muitas criminalizações, a gente de alguma maneira tenta estar presentes e fazer pequenas modificações nas nossas realidades. E para finalizar um pouquinho essa primeira parte, é um pouco isso. Acho que, olhando as nossas trajetórias aqui de 4 mulheres negras, é impossível pensar que a gente... É impossível não pensar que a gente se vê na trajetória uma das outras, né? Porque a gente tem... Eu acredito que nós temos uma ancestralidade que faz com que a gente pise em chãos muito firmes, né? Que faz com que a gente, ao mesmo tempo, pense os nossos desafios, as nossas perspectivas de trabalho e o que isso nos une enquanto mulheres negras, né? Então, nosso histórico, as nossas trajetórias, elas sempre, de alguma maneira, vão nos ajudar e estão nos auxiliando a compreender além das nossas dificuldades, mas a traçar planos de superação disso, para a gente não ficar somente reivindicando. Na verdade, eu gosto muito de lembrar da Mirna, né? Eu quero agora descansar. Quando é que essa guerreira que está sempre ali no front descansa? Então, eu acredito que os nossos caminhos, né, Ludmilla citou vários autores, mas eu acredito que os nossos caminhos são espelhados, né? A gente nos espelha umas nas outras e também a gente tem um caminho muito bonito de criação e criatividade, né? A gente tem aí autores que nos ligam de alguma maneira, nos coloca para pensar isso, como por exemplo a própria Lélia Gonzalez, Abel Hooks, a Greta Quilomba, várias outras intelectuais que fazem com que a gente se recrie enquanto corpos, para além desse processo de mecanismo de opressão, que nos atentem aos nossos processos de criatividade, para que eles floresçam, que a gente crie a partir desses lugares, né? Eu falo muito isso. Por que a periferia é considerada margem? Mas a gente precisa ver potência nessas margens também, que a partir dessas margens surgem outros lugares muito bonitos, né? Para além, muito voltado para um pensamento de pertencimento, de consciência de um processo de coletividade, né? Desses processos. É isso, essa primeira parte. Muitíssima obrigada. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu acabei, gente, fazendo a última pergunta ao invés de fazer a primeira. Mas vocês acabaram que vocês falaram já que a primeira seria como vocês veem, né, a cultura do seu lugar, da sua vivência, né, do seu lugar acadêmico, artístico, profissional e outro. Eu acho que vocês conseguiram falar sobre isso também. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual é a importância das políticas e culturas periféricas para a nossa democracia? Nesse momento em que a nossa democracia está
sendo colocada em xeque, né, a todo momento. As nossas culturas estão sendo colocadas em xeque também. E eu queria saber qual é a importância. Eu fico pensando bastante sobre como que os elementos culturais eles transformam o lugar, né? Ele transforma o lugar de uma forma simbólica, mas também de uma forma concreta. E eu acho que isso tem tudo a ver quando a gente pensa em democracia, quando a gente está saindo de um processo eleitoral tão complexo como a gente está saindo agora, e com atos antidemocráticos de pessoas que sequer têm consciência da história, assim, que estão reivindicando coisas que, sinceramente, pelas falas dessas pessoas, você vê que elas não sabem nem o que significa o que elas estão pedindo, né? Eu acho que a gente tem passado por um processo que é histórico e é estrutural de um analfabetismo estético, sabe? Onde as classes dominantes, elas utilizam, né, dos mecanismos da estética, que seriam imagem, som e palavra, para analfabetizar as pessoas mesmo. Então, com recursos de repetição de imagens, de sons, de palavras, que nos cegam e que nos fazem não ter consciência do contexto histórico, do lugar da onde a gente vem, do lugar que a gente ocupa. E isso é muito sério, né? Então, eu acho que como artista, mais do que só uma profissão, eu chego a ter uma missão, sabe? De me colocar no mundo, de estudar, de entender a história do meu país e a história do povo de quem eu descendo e com quem eu ascendo, para que eu possa criar as minhas obras de arte, para que as minhas obras de arte elas não sejam só para contemplação, mas que elas possam contribuir também para processos de análise de contexto, especialmente quando essas ações elas estão inseridas no ambiente escolar, né? Então, eu fico pensando também, já entrando assim um pouco mais nessa pergunta que Maria trouxe para a gente, né? Falando um pouco sobre as resistências pretas, né? Sobre como que a gente se organiza, como que a gente pode pensar as nossas ações. Eu acredito que as experiências culturais e artísticas, elas nos ajudam a resgatar o quem somos e a entender que nós não viemos de um povo escravizado, de um povo escravo. A gente veio de um povo que foi escravizado, mas que antes de ser escravizado, né, os nossos ancestrais, eles trazem uma herança religiosa, uma herança estética, uma herança de saberes, como, por exemplo, forma de lidar com a terra, forma de lidar com os alimentos, forma de lidar com o outro, com o afeto. E tudo isso é muito importante, né? E eu acredito também que a cultura ela é fundamental para a manutenção e para a transmissão desses saberes ancestrais. E para a valorização também das nossas maneiras de estar no mundo, né? Eu fico sempre pensando na minha avó, na minha mãe, na minha tia, né? Mulheres pretas que abdicaram muitas vezes das suas vidas, né? Para que nós pudéssemos comer, para que nós pudéssemos estudar, para que nós pudéssemos ocupar os espaços que nós ocupamos, né? Então, é sempre importante que a gente saude essas mulheres que vieram antes, né? E que construíram os caminhos, né, para a gente chegar até aqui. Ainda pensando nessa importância da cultura, né, para a gente entender as democracias, entender a história, se a gente se referendar, por exemplo, na cultura hip hop, que agora há pouco a Nutiele citou para a gente, né, a música rap, que não é nem só uma música, né, que é um estilo de vida, é por meio do rap que a gente se forma na história do Brasil, né? Se a gente puxar aí os grandes nomes do rap nacional, quanto de história do negro, quanto de história dos povos indígenas, quanto de história do Brasil a gente vai conhecer, não pelos livros de história oficial que a gente vai ter acesso na escola, mas pela música, né?
Então, isso é muito forte, assim, para a gente compreender não só a nossa história, mas também a nossa identidade, né? Além disso, eu gosto de pensar que as ações culturais e artísticas, elas geram renda e elas geram emprego nas periferias, né? Quando a gente se movimenta, a gente movimenta toda uma cadeia, né? Quando eu produzo as minhas obras de arte, eu tenho a possibilidade de contratar a costureira do meu bairro, eu tenho a possibilidade de contratar o carro de som do meu bairro, eu posso mobilizar uma série de profissionais, né? E gerar renda, gerar emprego. Então, isso é muito interessante também, né? E até já puxando aqui um gancho para falar um pouco sobre as políticas públicas, para que a produção cultural aconteça, né? O tanto que é importante que a gente tenha a compreensão de que quando a gente busca aí uma lei de incentivo, a gente não está pedindo esmola, né? A gente está reivindicando algo que é o nosso direito também, né? Porque as periferias, assim como Maria falou, movimentam o país, movimentam o mundo. Nós estamos pagando os nossos impostos, então nada mais justo que esse dinheiro retorne para que a gente possa produzir e consumir arte, né? E aí eu gostaria de levantar aqui também, né, esse pensamento da estética do oprimido, de que a gente é composto por pensamento simbólico e por pensamento sensível, né? O simbólico que está ligado ao código, à palavra, e esse sensível que está mais ligado ao nosso emocional, né? Às nossas emoções. E isso, quando a gente pensa em pensamento simbólico e sensível e entende que eles são intrínsecos, né? Não tem como separar a razão da emoção, a gente é holístico, né? A gente aprende por essas duas vias ao mesmo tempo. A gente entende que estamos aí contrariando essa lógica hegemônica de que o saber ele só se dá pelos códigos, né? Pela palavra, pela norma. Eu acredito que nós, povos periféricos, a gente ousa aprender pelo sensível, a gente ousa aprender pelo corpo, a gente ousa aprender pela experiência, né? Toda vez que a gente joga numa roda de capoeira, a gente está ousando aprender por meio da nossa experiência com o outro, do olhar no olho do outro, do gingar com o outro, do brincar com o outro. E isso é, assim, de extrema relevância, eu acredito, para que a gente possa ter a possibilidade de criar e recriar conhecimentos, né? Aí já puxando também a sardinha para o Paulo Freire, né? Quando ele fala muito sobre esses conhecimentos prévios, né? Porque o que é melhor de utilizar as nossas experiências que passam pelo nosso corpo para que a gente crie esses novos aprendizados. Nada melhor do que falar de saneamento básico para uma criança do que citando o córrego que passa na esquina da casa dela. Nada melhor do que falar de matemática do que citar a ginga da capoeira, né? Então, eu acredito que tudo isso, todas essas experiências que são culturais e estéticas, que são artísticas, elas nos dão combustível, né, para as nossas lutas, que são lutas pela terra, lutas por saneamento básico, por reforma urbana, por educação e saúde que seja gratuita, de qualidade, e principalmente para que a gente entenda o lugar que a gente ocupa no mundo, né? Onde estamos, quem somos, para que então a gente possa mudar, né, a nossa vida. Hoje eu vi um vídeo patético, né, de uma dessas manifestações aí que estão acontecendo essa semana, onde o moço era questionado, né, sobre o que significa essa manifestação. E ele dizia, estamos aqui porque queremos um Brasil melhor. E o repórter dizia, mas o que é que não está bom? E ele falava, meu amigo, eu quero um Brasil melhor. Tá bom, você quer um Brasil melhor, mas o que é que você quer de melhor? E ele não conseguiu se sair dessa sinuca de bico que ele foi colocado, né? Ele está pedindo um Brasil melhor sem nem entender qual é o Brasil que temos, né? Qual é o Brasil em que estamos. Então, eu acredito que é por meio da cultura, né? E dessa manutenção da nossa herança ancestral, e de toda a nossa inteligência, de toda a tecnologia que os nossos povos trazem, é que a gente tem a possibilidade de entender o lugar onde a gente está e para onde é que nós queremos ir, né? Qual é o futuro que nós queremos? O que é que nós queremos daqui 10 anos? E eu não espero que daqui 10 anos
as crianças da periferia, as crianças pretas ainda estejam sendo assassinadas como hoje, né, por causa de nada. Eu não espero que isso aconteça. O que eu espero é um futuro próspero para mim e para os meus, né? Acho que é um pouco por aí. Acho que me delonguei um pouco, mas essa era a ideia. Obrigada, obrigada. Michele. Bom, essa pergunta é muito difícil também, ainda mais nesse contexto, né, que estamos passando ainda, né? É um contexto muito complicado que requer que a gente se repense assim o tempo todo, né? Principalmente, por exemplo, o contexto mais atual. Que relação que essas pessoas têm de fato com a democracia, né? Os autos democráticos de fato, né? E não tem como eu pensar nisso sem pensar numa pessoa que infelizmente teve a vida perdida por esses atos assim de injustiças, que é Marielle, né? Eu lembro muito de Marielle, mas a força de Marielle, né? Porque eu acho que para todo mundo perder Marielle Franco, assim como várias outras mulheres negras, mas especificamente Marielle, para mim foi um baque muito grande, muito enorme. Porque ao mesmo tempo a gente se vê fazendo um movimento de nos posicionar a favor dessa estrutura, né? Que nos move, que move o Brasil, ao mesmo tempo nos movendo, né, tentando defender de alguma maneira essa nossa democracia, nos colocando contra o uso de uma violência como uma arma política, né? Como que a gente pode se defender essa democracia e nos colocarmos contra esse uso da violência, né? Acho que é um dos maiores desafios, né? Mas igual a Ludmilla falou, né? Alguns dos nossos atos, algumas das nossas ações, elas servem como um combustível mesmo para a gente compreender o nosso lugar no mundo, né? De como muitas vezes o nosso lugar no mundo faz com que a gente enxergue outros degraus, né? Um novo degrau de aprofundamento das nossas próprias dinâmicas de vida, né? E como pensar essa morte de Marielle e também como que ela continua em nós a partir de movimentos de luta, né? E como que a gente precisa continuar esse legado de Marielle no sentido de pensar o que está representando hoje mais do que o nosso contexto atual, essa ameaça aos nossos direitos, né? A ameaça às nossas vidas, a ameaça à vida das pessoas ativistas em comunidades de favela, em que está ameaçando hoje as lideranças comunitárias, os defensores de direitos. Então, pensando isso, só assim a gente pode pensar como podemos garantir que novas Marielles, novas Marias, novas Marins, novas Dandaras possam viver livre e sonhar com esse medo do que, na verdade, o medo sempre nos assola, ainda nos assola, né? Mas eu lembro que quando eu vejo a trajetória da gente, né, de outras mulheres que nos antecederam, eu sempre penso que a gente é muito feliz em termos tanta força em nós mesmos, né? No sentido de pensar que nós somos pessoas hoje que temos trajetórias incríveis, né? Estamos vivas, de certa maneira, estamos encarando um contexto conturbado, mas estamos com os nossos pensamentos positivos, estamos de alguma maneira sendo representadas, né, por todo o legado de outras mulheres negras que vieram antes da gente, sobretudo Marielle Franco. Por que isso? A gente precisa repensar o tempo todo, né? Parece que a gente precisa estar o tempo todo sendo repensar por que a nossa democracia, o nosso direito de ir e vir está sempre sendo ameaçado. Por que esses grupos que chegam ao poder não nos representam? Por que esse poder mobiliza tanta violência? Por que esse poder mobiliza tanta estrutura e naturaliza tanta estrutura de opressão? Por que esse modo de fazer política também atrapalha o nosso modo de fazer político, o nosso modo de ver que também é político? As nossas produções culturais, artísticas, é também político, e como que tudo isso acaba, de certa maneira, tentando intimidar
os nossos fazeres e pensares também, mas a gente não pode, não vamos deixar disso acontecer, né? De certa maneira, estamos aí torcendo para que a gente tenha que essas pessoas que estão no poder agora conduzam, de certa maneira, a não incitação à violência aos nossos corpos, que tem que, de alguma maneira, valorizar e nos manter ligados, principalmente ao contexto da cultura, e cuide muito bem dos nossos aparelhos culturais, enfim, das nossas formas de valorizar ainda mais e nos proteger enquanto povo brasileiro. E, enfim, essas questões são tão arraigadas nos últimos tempos. Principalmente porque a gente tem aí, está saindo de um contexto em que a gente não pode deixar de sonhar, né? A gente não pode deixar de sonhar e não pode deixar com que esse medo, essas violências nos assolem. Então é preciso manter esse sonho de um Brasil melhor vivo, principalmente quando nós somos atravessados por esse contexto que acabamos de passar, principalmente o contexto da pandemia. A Ludmilla citou aí o contexto da pandemia também, né, de geração de renda. Eu fico pensando, gente, essa pandemia demonstrou mais uma vez para a gente que o quanto essa crise brasileira é agravada, né? De como muitas vezes nós temos no poder pessoas que não nos protegem, não valorizam nossas vidas, principalmente os brasileiros, principalmente os mais pobres. Então, como que a gente sai desse cenário sombrio e reforce a importância da gente cobrar essas respostas, né? Tanto assassinatos, genocídios, crises. Então, é mais isso. Quando eu penso nessa relação entre as culturas periféricas e as resistências periféricas, tem várias outras questões que a gente pode deixar para a segunda parte, mas eu penso que há muitas ações que são mobilizadas e a gente precisa pensar. Essas ações são mobilizadas, mas pensar principalmente como elas são capazes de criar outras possibilidades de viver, sonhar, outras estruturas, outras narrativas, que vai redirecionando o nosso olhar para uma possibilidade de valorizar ainda mais o nosso contexto de luta e resistência. Bom, vou encerrar para a gente ter um segundo momento. Então, gente, que conversa boa. Eu acho que nós passamos aqui, vocês falaram de muitas coisas, inclusive de que nossos corpos são políticos. E veja bem, nós estamos aqui a partir falando de políticas, culturas periféricas, e nossos corpos são o nosso templo, né? É a nossa memória, né? Nós somos guardiãs de memória. E aqui eu tenho uma museóloga, né? E uma atriz. E eu tenho também uma curadora de arte, né? Também temos uma apresentadora de um programa que fala de cultura também, né? Como que é ser essa multiplicidade dentro da periferia. Sermos periféricas, as condições são poucas e mínimas e a gente consegue fazer um monte de coisa. E a gente faz muita coisa sem dinheiro, né, gente? Como que é isso? Mas também pensando, vou complicar mais ainda um pouquinho. Como que a gente também, eu acho que a Nutiele tocou num ponto, como que é esse autocuidado? Como que está sendo essa multiplicidade do nosso corpo, essa nossa potência, essa movimentação de transbordar, transmutar, de ser muita, de ser diversa? O que nós estamos fazendo para que nós possamos ter um momento também de recolhimento para recarregar a bateria e para a gente continuar, porque nós precisamos ser os ancestrais de quem está vindo agora, porque alguém foi os nossos.
né? Como que essa nossa potência, essa nova potência jovem, como essa potencialidade está pensando isso, esse autocuidado e também essa produção de multiplicidades de culturas de mulheres pretas. Eu tenho a impressão assim que o trabalho da artista, né, da artista de periferia, ele é múltiplo por essência, assim. A gente não tem muito para onde fugir, se não ser múltiplas, né? E ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque somos múltiplas e conseguimos fazer muitas coisas, também é, é preciso estar atentas e fortes, né? Sempre. Então, eu fico muito feliz, assim, que o teatro, ele pode ter vários braços, assim, e eu tenho conseguido trabalhar com esses vários braços, né, e produzir muito a partir daqui para outros lugares e de outros lugares voltando para casa. Isso tudo me deixa muito contente, sabe? E pensando nessas estratégias, né, de autocuidado, eu tenho feito terapia há um tempinho, tenho me dado, né, esse presente que é a terapia e que não é luxo de forma nenhuma, né? Por algum tempo eu relutei em não fazer terapia e porque achava que era luxo, né? Que não, né? Tô, tô querendo demais assim. E hoje eu vejo que não, que se eu quero ser uma mulher que se move e que movimenta a minha comunidade, eu preciso me cuidar, eu preciso estar saudável mental, emocionalmente e até espiritualmente. Então eu tenho feito esse exercício de me cuidar na terapia e também o exercício de estar sempre conectada com as minhas, com os meus, né, com as mulheres da minha casa, com quem eu aprendo muito. Nesses lugares, assim, eu tenho descoberto bastante sobre mim, sabe, Maria? Então, muito capciosa essa sua pergunta, que legal, assim, você falar disso, porque o autocuidado não é luxo e não é privilégio, não, gente. Não é privilégio, porque privilégio quem tem são outras pessoas, a gente sabe quem, né? É uma conquista que a gente conquista diariamente, né, a ferro e fogo. Hoje mesmo eu tive uma sessão de terapia à tarde e eu conversava com a minha terapeuta justamente sobre isso, sobre a gente poder se sentir merecedoras do autocuidado, merecedoras de um afeto, merecedoras de ganhar dinheiro, né, merecedoras de ser bem pagas pelo trabalho que desenvolvemos. Como que é difícil a gente virar essa chave, mas como é fundamental para que a gente permaneça e para que a gente não só sobreviva, né? Para que a gente viva, para que a gente também seja alegre e otimista, sabe? Michele. Bom, essa pergunta também é muito marcante, né? Escutar a Ludmilla também. Pensar que a gente hoje precisa, a gente precisa se cuidar, né? E eu tenho feito muitos movimentos, alguns deles eu vou deixar no off. Mas o principal é realmente cuidar da nossa saúde mental, da nossa espiritualidade, nos aproximar de pessoas que de alguma maneira vão recarregar nossas energias, nos afastar também faz muito sentido, sem sentimento nenhum de culpa, né? Inclusive mudar de estado é muito bom para nossa saúde mental. Estou muito feliz de estar onde eu estou, de me descobrir cada vez mais, uma outra pessoa, um outro profissional, de construir outros caminhos, e tudo isso eu devo muito à minha ancestralidade, ao meu ori, muito bem agraciado pelos meus guias. E eu acho que é isso, acho que a gente tem várias maneiras, né, de nos manter em pé. E o que eu tenho para falar é isso. Eu aprendo muito diariamente, principalmente nesse contexto de ser um corpo estranho, não estranho também, em outro estado. Então, agora em fevereiro vai fazer um ano que eu tô aqui em Recife, então tem sido várias descobertas e vários processos de autocuidado.
vários processos de crescimento, né, individuais e coletivos, e muitas coisas, muitas tensões, né, foram deixadas de lado, outras foram deixadas em outros caminhos. E, e pensando nesse lugar, né, de estar no contexto da educação, no contexto da academia, a gente precisa o tempo todo estar atento à nossa saúde mental, né? Quem trabalha com arte e cultura sabe que o tempo todo a gente é massacrado por várias coisas. Quem trabalha com educação sabe. Quem está na academia e no mestrado, doutorado, a graduação sabe que a gente precisa, né? Tá o tempo todo nos cuidando, né? Apesar de que para todo mundo não é acessível, mas a gente tem que buscar técnicas, né, gente, de nos manter em pé. Eu acho que eu tenho feito é isso, né? Enfim, tem muitos ensinamentos que são muito singelos, muito afetivos e potentes. E eu acho que estar aqui dividindo isso com vocês, escutando vocês, nos percebendo nas trajetórias das outras, vendo as pessoas que estão aqui, né? Nos assistindo, as pessoas que vão nos assistir depois, perceber esse projeto que é potente, tudo isso faz com que a gente se veja também enquanto profissional que é valorizado, né? Quem trabalha aí com arte e cultura, nossa, a gente é convidado por um evento como esse, nossa, nós somos realmente profissionais. Nós somos mulheres muito potentes, muito fodas. Então, eu acho que estar aqui falando sobre isso na internet, mediando, participando de live, foi uma construção muito histórica para a gente estar aqui falando sobre isso. Para mim não foi muito fácil falar abertamente sobre isso, me colocar aqui, sobre todas essas questões que nos colocam além da nossa biografia, né? Acreditar que a gente foi construída para não estar aqui falando sobre a nossa trajetória, mas aqui a gente está falando sobre a nossa trajetória e está falando sobre como a gente pode se cuidar enquanto pessoas negras. Isso é muito rico, isso é muito potente. Muito obrigada. Queria agradecer as pessoas que estão entrando ao longo da live. Eu queria perguntar a Lê se você quer comentar alguma coisa. Nós já temos 1 hora de live. Eu acho que a gente pode ir caminhando para o final, né? Ale, você tem algum comentário, alguma pergunta? Sim, assim, estou assim maravilhada com essa live, mulheres potentes, resistentes, mulheres guerreiras, né? Que merecem tudo, merecem o mundo. Então, pensar que para conhecer a nossa história, para ter um país melhor, né, como aqueles manifestantes, como a Ludmila comentou, eles desejam um país melhor. Mas como ter um país melhor sem conhecer a nossa própria história, sem conhecer a nossa ancestralidade, sem conhecer a história do Brasil? Então, falta muito para o povo brasileiro que está manifestando agora, né, nesse período pós-eleição, ter motivo para contestar, né, uma eleição democrática. Obrigada pela participação de vocês, eu fiquei encantada. Eu queria já caminhar para nós finalizarmos. Eu acho que essa conversa é o começo de muitas outras conversas. É o começo, mas também é o meio, sabe? Que de outras potencialidades, né? Do fazer cultura, né? E acho que a Nutiele pontuou muito bem para que as pessoas entendam que a gente faz cultura e desenvolve em qualquer lugar, seja na periferia, seja dentro das instituições, dentro da universidade, por exemplo, dentro de outros lugares. A gente é educadores, né? Somos educadoras também o tempo todo. E essa multiplicidade é o que nos faz, o que nos move também, né? O que nos move para que nós possamos seguir, estar nos espaços, né? Eu acredito muito nas tecnologias ancestrais que têm nos trazido até aqui, da potencialidade de cultura de mulheres negras, que tem nos trazido, pensando também nas escrevivências de Conceição Evaristos, e outras mulheres negras que
Tem Dizilda Ferreira, né, que é aqui de Goiânia, do nosso estado, aos 70 anos, capoeirista, que o seu corpo território, como ela foi chamada nesses últimos dias, tem nos trazido até aqui. Né? Aí eu queria convidar vocês, agradecer as pessoas que estão na live, lembrando que essa live vai ficar salva e os nossos diálogos democráticos vão continuar. Nós estamos finalizando os diálogos democráticos que são presenciais e vamos começar, já começamos os online, né? Já estamos partindo mais para o meio do projeto, quase finalizando, e tem muita coisa boa por vir. E aí eu queria convidar vocês para finalizar, para falar as palavras finais e agradecer vocês por estar aqui, por esse momento, e que nós tenhamos mais diálogos. Eu quero agradecer também, eu estou muito contente por esse momento aqui de troca, que com certeza nos fortalece. Eu acredito que nós vamos sair daqui com mais, não só com mais força, né, mas com mais desejo também de seguir caminhando, porque percebemos que não estamos sozinhas, né? Seja aqui, seja no Recife, seja em Aparecida, seja em Goiânia, outras mulheres potências estão se movimentando. Quando uma se movimenta, todas se movimentam juntas, né? Isso é muito lindo. Gostaria ainda de ressaltar assim, que eu acredito que a gente precisa, né, nesse momento, assim como falou Sueli Carneiro outro dia desses, estar muito atentas, né, e empurrar a esquerda para que ela faça aquilo cada vez mais, né, que ela se comprometeu a fazer conosco. Tendo terminado esse processo agora eleitoral, né, e que bom, de uma maneira democrática, apesar de toda a dificuldade. Agora é a hora da gente acompanhar, da gente ficar bem perto e cada vez mais empurrar, né, os representantes para fazerem aquilo que se comprometeram a fazer. E ainda dizer que, assim, como uma artista de periferia, né, eu tenho buscado e acho que esse precisa ser um compromisso de todas nós, assim, de que a gente consiga redemocratizar mesmo os meios de produção artística, para que nós possamos ser protagonistas, né, das nossas narrativas, para que nós possamos estar com a nossa caneta na mão, contando as nossas histórias a partir da nossa ótica. Ninguém melhor para contar as nossas narrativas do que nós mesmas, não é? Então, muito obrigada, Maria, muito obrigada, Alessandra, obrigada, Nutiele, que eu já admiro à distância há um tempo no coletivo Rosa Parks e que finalmente estamos podendo dividir esse espaço aqui. Um grande prazer, mulheres. Obrigada. Gente, também é um prazer estar com vocês do outro lado do Brasil. E é isso, as nossas reflexões, elas não estão acabadas aqui, né? Muito do que a gente delineia aqui é um caminho muito potente de reflexão, de análise, principalmente nessas questões envolvendo a cultura periférica, os coletivos culturais, principalmente agora nesse contexto, né, nesse novo contexto político, que é como que a gente pode repensar essas políticas públicas que poderão ser instituídas e aquelas que não foram instituídas. E é isso, eu finalizo lendo um pedacinho de uma fala da Conceição Evaristo, que ela fala assim: então as histórias não são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas, desafia alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde, por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E quando se escreve, o comprometimento e também o não comprometimento entre o vivido e escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que ao registrar as nossas histórias, continuo premeditando o ato de traçar uma escrevivência. Então é isso, eu acho que isso faz muitas aproximações e contornos às nossas histórias, aos nossos caminhos, né? E é isso, agradeço. Desejo muitos caminhos abertos para nós, para as nossas trajetórias e que possamos aí continuar sonhando com um Brasil melhor. Gente, super obrigada. Quero agradecer
Pretas de Angola, pelas oportunidades, a Lavinha Mendes, que esteve com a gente, que estava ajudando nessa live, mas não pôde estar presente, a professora Janira, que nos conduz sempre, e todas as pretas de Angola que estão por aí. Eu quero agradecer ao Fundo do Brasil de Direitos Humanos pela oportunidade de estarmos aqui, a parceria institucional do Cajueiro também. Quero agradecer vocês, porque sem vocês não seria possível a gente estar fazendo esses diálogos democráticos. Peço às pessoas que ficaram até agora com a gente, obrigada por acompanhar. A live vai ficar salva e vai também subir para o YouTube. E aí nós continuamos por aqui. Agradeço demais. Muito obrigada, aprendi demais nesta noite. Alê, despeça de nós. Quero agradecer Maria das Neves, Jardim de Deus, essas mulheres maravilhosas, Ludmila, a Nutiele, Pretas de Angola, Janira Sodré. Agradecer a vocês que estão aqui conosco, né, que ficaram até o final da live. E pensar que somos resistência sempre. Lembrando que, assim como Marielle, né, que morreu, mas ela deixou sementes. Estamos aqui, firmes e fortes sempre. Obrigada, mulheres. Obrigada, gente. Um super abraço. Tchau, tchau. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você?